Olá, sou o professor José Carlos Barbieri, estou como reitor do Centro Universitário Cidade Verde, UniCV, e também como presidente da ASSIM, Associação Comercial e Empresarial de Maringá. E hoje começamos mais um episódio do Poder e Educação. Estamos recebendo aqui um convidado muito especial, que conhece profundamente o valor da comunicação, da visão estratégica e da construção de uma cidade que pensa no futuro. Diretor comercial do Grupo Maringá de Comunicação, líder empresarial, ex-presidente do CODEM e apaixonado por boas ideias e também por bons vinhos e por uma boa gastronomia. Estamos falando de José Roberto Matos. O Zé Roberto ele é formado em marketing e propaganda pela ESPM, é pós-graduado e também com MBA na área, professor de pós-graduação e é hoje também um dos principais nomes da comunicação no interior do Brasil. Liderou movimentos importantes de inovação, expansão e fortalecimento institucional. Foi presidente do CODEM, Conselho de Desenvolvimento Econômico de Maringá, liderando agora a revisão do Masterplan e o planejamento estratégico da cidade para as próximas décadas. Fora dos negócios, Zé Roberto valoriza os prazeres da vida, é um bom apreciador de bons vinhos, da boa gastronomia e também de boas conversas. Zé Roberto, seja muito bem-vindo. Vixe, melhor, né? Ah, tá bom, tá excelente. Zé Roberto, seja muito bem-vindo ao podcast Poder e Educação, que transmitimos pelo YouTube da nossa instituição e também pela rádio web que nós temos aqui do UniCV. Muito bom. Barbieri, né, ouvintes do podcast Poder e Educação, com muita satisfação e honra, né, que venho aqui conversar com vocês. E o principal, né, Barbieri, a hora que o Barbieri elegeu aí algumas propriedades, ele acertou quando ele falou bem-vindos, né, porque quem gosta muito de vinho e a harmonização gastronômica fica um pouquinho mais valendo por dois. Zé Roberto, é um prazer receber você. Somos amigos aí desde a década de 90, lá em Londrina. O Zé Roberto foi... 30 anos, vai. Exatamente. O Zé Roberto foi o responsável pelo marketing de um grande shopping lá em Londrina. Podemos falar o nome, sem nenhum problema, do Shopping Catuaí. E ele quis levar a população que... aumentava lá em Londrina na época do vestibular. Então, nós fomos convidados pelo colégio que eu dava aula a dar um plantão de véspera no vestibular da UEL na entrada do shopping. Então, vocês imaginam, né, naquela época, 30 anos atrás, como foi legal e inovador para todo mundo. Inovador. Foi uma ação onde a gente colocava a educação, né, Barbieri, como primeiro plano. Nós sabemos a importância das cidades de Londrina e Maringá, sabemos a importância da educação para essas duas cidades. E naquela época o professor Barbieri pilotou uma aula com somente 1.000 alunos colocados no chão do shopping, eu me lembro até hoje, espalhados, que nós tivemos que colocar som, e a tecnologia não era a que nós temos hoje. Então não tinha celular era restrito. Mas ele fez a aula com retroprojetor, que foi sensacional. Exatamente, retroprojetor. Será que a grande maioria que está nos ouvindo sabe que é o retroprojetor? Seria legal depois, né? As pessoas no teu podcast, você colocar uma fotinha embaixo só para as pessoas verem o que é o retroprojetor. O que é o retroprojetor? Zé Roberto, sua formação em marketing e a sua experiência como professor, também de pós-graduação, mostram uma base forte em educação e também, claro, em estratégia. Como essa base te preparou para os desafios que enfrentou no Grupo Maringá de Comunicação e também no nosso Conselho de Desenvolvimento Econômico, que é uma referência para todo o Brasil? Essa é uma base, esse é um caminho que eu falo para todo mundo que é muito importante, né? O conhecimento e a educação fazem a diferença com tecnologia ou sem tecnologia. No meu desenvolvimento profissional, você falou, fui formado pela Escola Superior de Propaganda e Marketing, uma escola que
tem o seu ponto de referência, né? Como vocês aqui na UniCV tem pontos de referência. Ela é uma faculdade premium no Brasil quando fala de comunicação e propaganda. E aí essa base me ajudou a quê? Me ajudou a desenvolver um caminho, né, trabalhando numa agência multinacional alemã, numa empresa que foi a Elos Jeans, que me fiz conhecer o Brasil inteiro. Né? A Elos, eu viajava o Brasil, então conhecia as realidades do Brasil. E depois o Catuaí, e agora aqui no grupo. Barbieri, foi muito importante, principalmente para os desafios de Maringá. Né? O conhecimento e a preocupação com o futuro, né, nos ajuda a aplicar esse conhecimento para melhorar a situação das pessoas, para melhorar o nosso vizinho. Né? Não adianta você estar bem sozinho. Se você estiver bem sozinho, você vai viver na sua ilha. E na sua ilha você não vai ter nada do outro lado da rua. Então, quando você sai de casa, você tem que ter o seu vizinho bem, você tem que ter as pessoas andando de transporte bem, você tem que ter as pessoas nas escolas com saúde. E a gente sabe que o poder público às vezes não consegue fazer tudo isso, né? E acho que nem é dever dele fazer tudo isso. E aí vem, concordo, né, a visão, pessoas e poder público. Por isso que eu me identifiquei muito com o CODEM. Acho que o CODEM, principalmente aqui em Maringá, é uma experiência que não tem no Brasil. Não. E está sendo replicada em mais de 100 municípios, né, pelo Brasil. Mas, assim, a essência daqui, ela é diferenciada. Porque eles vêm para cá e eles falam como. Engraçado, semana não, já faz meses. Recebemos uma comitiva lá na CIM, e o empresário, dono de uma concessionária no estado do Nordeste, super forte pelo que nos apresentaram. Ele falou assim, eu não tô no planeta Terra. Tudo isso que vocês estão falando aqui, eu só vim para cá para acreditar, para ver mesmo, porque até então eu não estava acreditando. Vocês realmente são de outro planeta. Você teve, né? Você foi presidente do CODEM também, você tem uma experiência com isso. A sua vivência na associação é longa, né? Mas, de fato, eu tive 13 anos de Londrina, que fica a 100 quilômetros daqui. E estou há 17 em Maringá. Eu posso te falar com muita sinceridade. As cidades, elas são ótimas, mas Maringá tem uma diferença dessa união, né, do povo daqui, dos caminhos que os líderes vão, é bem diferente das cisões que existem em Londrina. E isso, né, nos faz ter um ponto de referência, nos faz mostrar que essa união pode ser exemplo para o Brasil. Você sabe muito bem que em outubro do ano passado nós tivemos 52 cidades que vieram no projeto do CODEM, que é Planeja Brasil, para ver projeto. Como é que faz, Belo como é que projeto. acontece, né? Aliás, estão todo mundo convidado, dia 21 e 22 de outubro, né, se repete o projeto e, com certeza, nós vamos poder não só mostrar o que fazemos, mas está na hora da gente ver as outras experiências, né? Tem muita gente fazendo coisa muito boa. Muito diferente. Eu tenho absoluta certeza. Com certeza, desta vez eu vou ficar os 2 dias lá. Por favor, você. Os 10 dias lá. Já estou te dando a notícia, você também é palestrante. Oh, que bom convite assim no ar. Você vai mediar uma mesa. Que legal, vai ser um prazer. Zé Roberto, você atua hoje na área de comunicação, mas o mercado mudou radicalmente nas últimas décadas. Quais habilidades continuam sendo essenciais nesse cenário de transformação da comunicação? Olha, Barbieri e ouvintes, conhecimento, né? E quando Barbieri nós falamos aqui do retroprojetor, eu tive o prazer, né, dado por Deus, e a honra de viver transformações na nossa comunicação. Quando eu comecei a trabalhar, Barbieri, eu fui para o Telex, né?
E comecei cedo, trabalhando numa agência de propaganda alemã, que foi a que recebeu o seu primeiro fax. Em São Paulo, nossa empresa era ligada à Munique e um dos meios de comunicação era um fax, que tinham acabado de instalar. E eu me lembro, eu estava estagiando na época. Estagiário, você sabe que fica até mais tarde, prepara o campo para os jogadores. Os bons estagiários. Os bons estagiários. Mas eu ficava, quero saber, aprender. Perfeito. E aí, Barbieri, eu me lembro que a Dona Maria, né, e o nome dela é assim mesmo, Dona Maria, que fazia a limpeza lá, entra na minha sala. Zé, vem cá rapidinho, está acontecendo uma coisa lá na sala do seu Bruno. Bruno era o presidente da empresa e o fax ficava na sala dele, só ele mexia. De repente chego lá, tá saindo esse papel, ele falou, olha só. Eu falei, Dona Maria, é alguém lá da Alemanha que enfiou umas páginas aqui, está saindo aqui. Ela olhou e falou, isso não é de Deus, não. Então, veio o fax, do fax veio outras ferramentas, mas a grande diferença, a grande virada da chave foi a internet. Né? E a virada, eu acho ainda que tem uma outra virada antes, que foi o celular. Né? E esses movimentos hoje, né? Porque o celular hoje ele é, na verdade, uma extensão do corpo. E a gente tem que tomar muito cuidado com isso. A mídia mudou. Você fazia uma mídia de massa. E hoje você faz uma mídia também de massa, mas ela é muito mais dirigida às pessoas, porque você tem acesso às pessoas. Né? As pessoas hoje, elas constroem os seus channels, que eu digo. Né? Ou seja, o Barbieri, ele tem os seus programas que ele mais gosta. Sim. Né? Ele tem os podcasts que ele mais gosta de ouvir, o Instagram que ele gosta, que ele não gosta. Então, ele forma o channel dele, ele forma o canal dele. Né? E cabe a nós, empresas, sabermos entrar, né, na mão e principalmente na mente, né? Porque a propaganda ela tem duas coisas básicas. Ela informa ou persuade. Então, é isso que acontece. Perfeito. Falar um pouquinho agora de inovação e também de expansão do Grupo Maringá de Comunicação. Sob sua liderança, o Grupo Maringá de Comunicação expandiu, né, a sua presença aqui no estado, com novas rádios em outras cidades. O que motivou essa decisão e como vocês enxergaram a presença regional do grupo? Isso é uma coisa muito interessante. Né? O Grupo Maringá de Comunicação é um grupo que a base dele é Maringá. Né? E começa-se a história com a Maringá FM. Eu preciso fazer esse contexto para que as pessoas entendam, né, onde nós estamos chegando e aonde nós vamos chegar. Perfeito. E essa base sendo aqui a principal rádio, a rádio que é a mais antiga, Maringá FM. Aliás, Barbieri, faz 45 anos o ano que vem. Nossa, começou pela mão do seu Aloísio, pai do Alexandre e do Marcos. Do Marcos. Então, para mim, foi uma honra, né, poder estar 17 anos trabalhando com o grupo e hoje sendo o head comercial do grupo e sócio. Né? Então, isso é muito importante, esse crescimento também. No nosso grupo, a Maringá FM com base, quando eu estava em São Paulo trabalhando, eu autorizava 2 veículos sempre no estado do Paraná. Quando eu estava na Elos, eu cuidava do marketing da Elos, que eram várias marcas, não era só Elos. A gente fala Elos, que era uma marca de jeans, não, mas todas as roupas praticamente das lojas hoje, como Riachuelo, Renner, eram feitas na Elos, né? Só com marcas diferentes. E eu autorizava a propaganda em 2 veículos, Folha de Londrina e Rádio Maringá FM. Daí agora, hoje, estou trabalhando, estou head de comunicação de comercial da Maringá FM. Então, a Maringá FM ela tem uma coisa que foi construída há muito tempo, ela tem o DNA da cidade. Ela se coloca à disposição, não só para shows e eventos, mas para causas. Tivemos uma arena de sustentabilidade que simplesmente passaram 5.000 pessoas para ver o que é
deixar a sua casa ser sustentável. Nós temos eventos como apoio culturais para as peças de teatro, para os shows, né? Nós participamos, né? Uma campanha sensacional que foi feita agora foi das crianças que às vezes estavam se afogando no próprio berço, né? Por causa de não estar posicionada corretamente. Então, campanhas de trânsito. Tudo isso faz ela entender melhor a cidade e devolver para a cidade o que a cidade também nos proporciona. Hoje, há 3 meses atrás, eu recebo uma ligação do SAMU, né, falando para nós que, eu não, né, o pessoal do artístico, que estava difícil, porque os ouvintes veem um acidente e ligam primeiro para a rádio, porque de manhã tem um compartilhamento do trânsito. E não ligavam para eles. Então, isso foi muito interessante. Nós começamos a orientar também a população. Então, é mais serviço que você presta. Além do lazer, além do entretenimento, você presta serviço. Aí veio a Rádio CBN, né, que é um ícone. Muitas pessoas não sabem, mas a CBN, Central Brasileira de Notícias, é do Grupo da Globo, né, nós somos filiados. E é uma rádio que analisa a informação. Ela te coloca a informação e vê o lado A e o lado B. Né? E principalmente nesse país que está muito polarizado. E nós crescemos muito com ela porque nós estamos dando a notícia, aumentamos o espaço da notícia local. Né? Infelizmente, eu também já trabalhei em jornal, mas a mídia impressa não é mais o que era. Vai voltar forte com revistas. Né? As pessoas estão querendo um pouco de revista, é interessante mesmo. Né? Então, depois disso, nós tivemos a Rádio Mix. Antes era uma rádio que tinha só música popular brasileira, mas com muito jeito carioca, não deu certo, que era a Globo. Mas a Rádio Mix veio para ficar. Né? É uma rádio que atende um público hoje que gosta de trabalhar, gosta de fazer o seu dinheiro, um público jovem adulto. Né? Certo. E a grande virada também de chave para a gente foi a montagem do GMC Online, Barbieri, que, diferente da CBN, é um portal que ele dá a notícia e acabou. É curto e grosso. Tum, tum. Só que hoje tem 4 milhões de page views por mês. Eu ia perguntar justamente agora sobre como está esse lado, que é esse lado digital. Que está crescendo muito, né? O nosso próximo plano, né, é a digitalização dos veículos. Né? Eu acho que está no momento certo. Nós vamos investir em canais. Né? Já estamos mudando o estúdio, já estamos mudando a estrutura. Então, o público, se não quiser ler, ouvir, pode ver. Então, é isso que vai acontecer. Os canais daqui de Maringá, eu acho que até meados do início do ano que vem já estão prontos, e fizemos outros investimentos. Né? Fomos para Curitiba com um grupo de sócios e amigos, montamos lá a Rádio Mix, que está no seu 3º ano, e agora temos a Rádio Rock. Rádio Rock. Rádio Rock. Curitiba é a cidade do rock. Curitiba ama rock. E nós somos lá a Rádio Rock. E aí aparece uma outra oportunidade com esse mesmo grupo de amigos. E estamos em Porto Alegre. Novidade, eu não sabia. Não sabia. E sabe que nós somos lá? Rádio Massa. Nós somos a Rádio Massa. Então, é muito interessante, né? Porque aqui a gente concorre, mas lá nós somos a Rádio Massa. Então, esse é um berço do grupo. Nós vamos desenvolver muito produtos nossos. Tá? Vem aí títulos de capitalização da rádio, vem seguro Perfeito. Da rádio, e são produtos que nós vamos exportar para o Brasil inteiro. E é entretenimento, né? Essa aproximação com a cidade também continua. Então, a digitalização do grupo está total. Aplicativo da rádio da Maringá FM já está pronto. Atrasamos um pouquinho a entrega, mas estamos com um bom produto. A CBN nos dá o amparo do Brasil. E também estamos mudando o site. Só para você ver, o site da CBN tem quase 300 mil page views por mês.
bem qualificado. Muito qualificado. Muito qualificado. Muito qualificado. Então, é isso. Que legal. Vamos falar um pouquinho agora de desenvolvimento estratégico de Maringá. Opa! Você está à frente da reestruturação do Masterplan, né? Um projeto que mira 2047, quando a cidade de Maringá completar 100 anos. Que mudanças de rota foram necessárias diante de um mundo pós-pandemia? Ninguém contava com essa pandemia quando escreveu lá na década passada o Masterplan, que é um referencial para o Brasil todo. Foi muito interessante, né? A pandemia mudou hábitos, mudou conceito, mudou cabeça, mudou estilo. Só para explicar um pouquinho do grupo nosso de comunicação, fora as rádios, né? O Marcos e o Alexandre são sócios de cinemas. Sim. A última aquisição do cinema foram as salas culturais do Itaú. Então agora pertence ao nosso grupo. Referência no Brasil, em São Paulo, hein? Em São Paulo, Barbieri, aonde nós temos no Cinetown, nós chama Town Shopping, que fica na região sul, né? Ele já é considerado a melhor sala de cinema do Brasil. É considerado pela revista Veja, pela UOL. Então, todos os anos ele ganha em qualidade. Então, a pandemia nos fez sofrer muito. Sim. Né? Você teve escola, você tem escola, melhor dizendo, e você sentiu na pele a mudança que você tem que fazer. Mas o nosso negócio de cinema não é mudança. Não funcionou. Simplesmente foram 6 meses. Fechado. E 500 funcionários. Então, fechado de fechado. Você não podia... Na rádio, a gente ainda levou os estúdios para casa dos âncoras. Nós transmitimos de lá. A tecnologia teve que ser adaptada. Começamos a divulgar muito delivery. Muitas empresas se uniram, nós também. Porque, às vezes, a pessoa não tinha dinheiro para pagar... O comercial não faz mal, vamos nos unir e vamos para frente. Isso aconteceu e muito, né? Mas o cinema não funcionou 6 meses. Então a pandemia mudou muito e quando eu falo isso a nível Brasil, Maringá então sofreu junto, está aqui. E essa pós-mudança vai nos refletindo, né, uma evasão em coisas que nós fazíamos. Não é só nas escolas. Foram também nos restaurantes, foram nos eventos, né? E agora volta-se todo mundo a esse ambiente. Maringá, ela, por ser mais organizada, e você participou de alguns momentos da história, né? Nós vimos os empresários se cotizando, pagando respiradores, pagando máscaras, além do que precisariam fazer. Nós demos alguns passos de velocidade que nos ajudaram muito a cidade. Agora, a pandemia passou, foi 2020, nós estamos em 2024. 25 agora. 25, perdão. Voltei um ano. Mas o mais importante, Barbieri, são as lições. Eu acho que hoje, se vier uma nova pandemia, nós temos instrumentos para sair melhor. E Maringá se preparou para isso. Sim, se preparou. O Hospital da Criança é um exemplo. Nós temos leito hoje, nós não tínhamos. Não tínhamos. Nós sabemos onde pegar produtos, nós não sabíamos. Então, essa união foi muito boa. Agora, Maringá tem que se preparar para quê? Para um outro movimento. Né? Movimento de 2030, 33, aonde vai ter reforma tributária. É aí que nós temos que preparar a nossa cidade. Exatamente. E claro que a comunicação, a cultura vai ajudar muito, e juntamente com os eventos, né? Agora, Roberto, a comunicação de verdade gera pertencimento. Sim. Como o Grupo Maringá de Comunicação equilibra o lado comercial com o propósito social e também comunitário? Você deu alguns exemplos já. É isso que eu falo para você. Nós, sabe como é que a gente equilibra? Muito fácil, participando. Esse é o verdadeiro equilíbrio, né? Se você também tem muito comercial no seu podcast, ou na sua rádio, ou na sua televisão, né?
que o público faz? Muda. Muda. Então você tem que achar o equilíbrio disso. Mas a gente vira a chave quando participa. Então todas as nossas emissoras participam do dia a dia do público que a gente atende. E aqui em Maringá é mais do que Curitiba e mais que Porto Alegre. Né? Porque a Maringá FM traz os shows, a Maringá FM participa de doação de sangue, livro, escolas, né? A CBN abraça o empresariado levando seu estúdio até ele. Fazemos aqui principalmente projetos, divulgação do agro fantasticamente, somos ponto de referência, sustentabilidade, a rádio aqui é ponto de referência, e a Mix, né, trazendo esse jeito do outdoor life que todo mundo gosta aqui. Então, como é que ela faz? Ela participa, e ela participando, ela fica relevante. Ela sendo relevante, ela vai ser procurada por anunciantes. Perfeito. Vamos falar um pouquinho da sua vida pessoal e dos seus valores. Sabemos que você aprecia bons vinhos e boa gastronomia. Você acredita que esses momentos de prazer também influenciam na sua maneira de liderar, de pensar e de se comunicar com as pessoas? Sim, eu acho que nós somos já amigos há tempos, né? E eu gosto de falar para as pessoas que eu acho que fora tudo isso eu gosto de amigo. Eu gosto de conhecer gente. Né? E a gastronomia, os vinhos, ou a cultura, ou a educação, nos leva a conhecer mais pessoas. Eu tenho adotado um pensamento que é um pensamento do seguinte: eu não quero mais perder tempo. Então, em qualquer relacionamento comercial, de amigo, de negócios, eu quero sair melhor do que eu entrei. Perfeito. E isso nos leva a trabalhar de forma melhor. Eu acho que a gente tem que olhar muito, não só o desempenho do executivo que trabalha comigo, ou dos colaboradores, mas a gente tem que estar junto na hora boa, na hora ruim. É difícil você criar pessoas, né? E hoje o grupo cria pessoas, né? Eu tenho uma equipe lá que tem muitos anos de empresa e uma outra que tem poucos anos, mas não querem sair. A gente vai fazer de tudo para fazer. Então, acima de tudo, é essa parte de contemplar a amizade, mesmo que seja dentro de um plano comercial, dentro que seja de um plano de amizade, mas cultivar isso. Nós tivemos, uma vez eu lembro, numa viagem, nós ficamos, acho que umas 5 horas, a sua família e eu, nós ficamos lá. Né? O que nós estávamos fazendo? Não saímos do lugar. Né? Nos Estados Unidos, 5 horas lá em dólar, mas tá bom. Mas a gente... Foi marcante, pelo menos para mim foi muito marcante. Não, para minha família também. A minha filha fala sempre. A gente ficar... O que nós fizemos lá, Barbieri? Contemplamos a amizade. E eu tenho certeza. Hoje, não tenho mais tempo, né? Estou com 61 anos, de entrar nos lugares e sair pior do que eu cheguei. Eu quero sair melhor. Sir Michel chegou. E Zé, para fechar, assim, que conselho você daria aos jovens que estão hoje estudando comunicação, negócios e que também que sonham, com certeza, em ocupar cargo de liderança como que você ocupa hoje? Vindo da comunicação, daí da comunicação você foi para a gestão e da gestão você foi para o associativismo e hoje, né, está aí sendo uma referência para nós, trazendo um evento. Você falou de vários, mas esse evento que traz esse monte de prefeitos, de vereadores, de liderança, né, para a nossa cidade, para falar do futuro. O Barbieri, apesar de ter 61 anos, eu tenho um filho de 10. Então, é uma coisa muito... Assim, se eu falar qual é a base que eu gostaria que as pessoas escutassem alguma coisa. Um é isso, né? Não percam seu tempo. Entrem sempre de um jeito e saiam melhores. Eu acho que isso é uma... Aí se você vai estar
plugado, se não vai estar plugado, que seja isso fazendo esporte, que seja isso no digital, que seja isso na vida familiar, mas busque essa excelência, tem que buscar, a gente tem que viver melhor, né? Eu falo que a vida é curta para beber vinho ruim, e não é só isso, a vida é curta para a gente ficar vivendo momentos ruins, né? Quando você tem uma derrota, você faz ela desse tamanho. Quando você tem uma vitória, você comemora rapidinho e já acabou. Então, eu acho que nós estamos numa mudança muito forte. Se eu fosse hoje um aluno de comunicação, eu tentaria, estar atentos aos movimentos, né, do mercado que eu estou olhando. E isso significa o quê? Você está conhecimento de inteligência artificial, mas não o conhecimento, só o uso. O interessante é quais são as perguntas, né? Quais são as soluções. E também, né, falo para os alunos, tem que ter o inglês, não pode deixar de... Senão você vai se sentir limitado, você viaja, você vai para fora, você vê, mas você ganha aquele pedacinho, você não ganha o restante, que faz a diferença. E conhecer, viajar. Viagem é ganhar conhecimento. Com esses 3 pilares, volta e vem viver na tua terra. Ajuda. Ajuda a transformar o seu ambiente. A lei da, como é que eu digo? A lei da reciprocidade é fantástica e a gente sabe que tudo que você coloca volta. É isso. Zé, tudo que é bom dura pouco, né? Pô, passou rápido. Passou rápido, que 30 minutos era muito. Você viu? A gente vai conversando, muito bom. Assunto traz outro, uma comunicação traz outro. Eu que só tenho que agradecer a UniCV. Barbieri sabe, eu fui uma vez paraninfo, né? Foi, uma vez paraninfo. Muito bom, né? E é uma experiência fantástica. E desejo, né, de coração que o grupo aumente mais e mais. Isso. Já estamos com 150 mil alunos espalhados pelo Brasil e por mais 6 países. É difícil de te acompanhar, porque eu pergunto quanto é 50, não, 60, 70, 150, rapaz. Parabéns. Eu acho que isso é o fruto de um trabalho, né? Um trabalho que está acontecendo e um trabalho que está muito bem sendo aceito. Né? Imagina, 150 mil alunos, que responsabilidade. Muito grande, 110 mil já graduados. Então, maior ainda. Passou por aqui 260 mil. E eu tenho certeza que com o seu espírito de associativismo, que é importantíssimo, as pessoas terem esse espírito, vira o mundo. Legal. Então, Zé, muito obrigado pela sua generosidade, compartilhar a sua trajetória, essas conversas que com certeza mostram, né, que você tem muito conhecimento, tem muita cultura e que você construiu o seu futuro com muito planejamento. Então, muito obrigado e que o seu futuro seja mais próspero ainda. Devo aos amigos. Obrigado. Então, terminamos mais um episódio do Poder e Educação. Nos acompanhem pelas redes sociais. Estamos transmitindo no YouTube e também pela nossa rádio UniCV Web. Então, até o próximo Poder e Educação.